Olá, seja todos bem-vindos ao canal Pinter Curioso. E no vídeo de hoje iremos navegar pelo Rio Nilo, e nele falaremos de uma sociedade incrível que é o Egito Antigo e seus deuses. Curiosos para saberem? Chega mais! O Egito Antigo é conhecido por sua rica mitologia e crenças religiosas. Os egípcios acreditavam em uma ampla variedade de deuses e deusas que desempenhavam papéis importantes em sua sociedade e cultura. Esses deuses eram adorados em templos e festivais, e sua influência permeava todas as esferas da vida egípcia. Os deuses egípcios eram frequentemente representados com características humanas, mas também possuíam atributos de animais e outras formas da natureza. Essas representações simbólicas ajudavam a transmitir as características e poderes únicos de cada divindade. Além disso, muitos deuses eram associados a elementos específicos, como o Sol, a Lua, o Rio Nilo e outros aspectos da natureza. Uma das figuras mais proeminentes da mitologia egípcia era o deus Ra, o deus do Sol e criador do mundo. Ra era frequentemente representado como um homem com cabeça de falcão e era adorado como a força que dava vida e luz ao mundo. Ele percorria o céu durante o dia e navegava pelo submundo à noite, renascendo a cada amanhecer. Outro deus importante era Osíris, o deus do além-túmulo e da ressurreição. Osíris era o rei do submundo e julgava as almas dos mortos. Ele era frequentemente retratado como um homem mumificado com uma coroa branca. Sua história envolveu traição e ressurreição, tornando-se um símbolo de renascimento e vida eterna. Ísis, esposa de Osíris, era a deusa da maternidade e magia. Ela era adorada como protetora das mulheres, crianças e famílias. Ísis era retratada com uma coroa em forma de trono e muitas vezes segurava um cetro. Ela era considerada uma deusa amorosa e poderosa, capaz de trazer cura e proteção. Horus, o filho de Osíris e Ísis, era o deus do céu e dos reis. Ele era frequentemente representado como um homem com cabeça de falcão ou como um falcão em si. Horus era adorado como um protetor do Egito e seus governantes, e muitos faraós se consideravam encarnações de Horus durante seu reinado. Outro deus popular era Anubis, o deus dos mortos e do embalsamamento. Ele era retratado com uma cabeça de chacal ou como um homem com cabeça de chacal. Anubis supervisionava o processo de embalsamamento e julgava a alma dos mortos no submundo. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais antigas e duradouras da história, existindo por cerca de 3.000 anos, desde aproximadamente 3.100 a.C. até 30 a.C. Durante esse período, o Egito passou por várias dinastias e períodos, incluindo o Império Antigo, o Médio Império e o Novo Império. O Rio Nilo desempenhou um papel fundamental na civilização egípcia. Ele fornecia água para irrigação, fertilizando as terras adjacentes e permitindo uma agricultura próspera. Os egípcios desenvolveram um sistema de canais e barragens para controlar as enchentes do rio e maximizar o uso de suas águas. O Nilo também servia como uma importante via de transporte, facilitando o comércio e a comunicação ao longo do reino. A sociedade egípcia era estratificada e organizada hierarquicamente. No topo da estrutura social estava o faraó, considerado o governante supremo e uma figura divina. O faraó era responsável por liderar o país politicamente, administrar a justiça e supervisionar a religião. Abaixo do faraó estavam a nobreza, sacerdotes, escribas e funcionários do governo. Os camponeses e trabalhadores braçais formavam a maior parte da população, enquanto os escravos estavam no nível mais baixo da sociedade. A religião desempenhou um papel central na vida dos antigos egípcios. Eles acreditavam em uma vida após a morte e na importância de preservar o corpo físico para alcançar a vida eterna. Essa crença levou ao desenvolvimento de técnicas avançadas de embalsamamento e à construção de complexos funerários elaborados, como as pirâmides de Gizé. Os egípcios acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena e que a alma precisava de seu corpo preservado para continuar sua jornada. A escrita no Egito Antigo era conhecida como hieróglifos, uma combinação de símbolos pictográficos e fonéticos. Os escribas eram altamente valorizados e considerados detentores de um conhecimento sagrado. A escrita era usada principalmente para fins religiosos, governamentais e administrativos. Além das realizações na escrita, os antigos egípcios também se destacaram na arquitetura. Eles construíram monumentos grandiosos, como as pirâmides, os templos e os obeliscos. Essas estruturas não apenas serviam a propósitos religiosos,
mas também afirmavam o poder e a autoridade do faraó. No campo da arte, os antigos egípcios desenvolveram um estilo altamente estilizado, caracterizado por figuras humanas com proporções rígidas e posições hieráticas. A arte era usada para expressar a vida após a morte, narrar histórias mitológicas e decorar templos e tumbas. O Egito Antigo deixou um legado duradouro que influenciou várias civilizações posteriores. Sua arquitetura, escrita, religião e cultura ainda despertam admiração e fascínio nos dias de hoje. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar, pois só assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância. Para vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigado.